A beleza inefável da natureza está presente em cada um de nós. Vejamos nela o exemplo para poder orientar os nossos caminhos. É através dela que nos reconhecemos e existimos. Brilhe como o sol e se ilumine como fazem as estrelas e a lua, mesmo que imersas na mais profunda escuridão. Gente, um dos problemas fundamentais da humanidade, né, da pessoa que existe hoje no século XXI, isso eu estou falando a nível mundial, estamos falando aí de aproximadamente 95% da população mundial sofre de um mesmo problema. Roberto, que problema é esse? A maioria das pessoas não tem uma noção clara do que realmente desejam fazer de suas vidas. Em outras palavras, a maioria das pessoas convive com aquilo que nós concebemos como vazio, né? De um modo praticamente geral, quando você pergunta dentro do consultório como que a pessoa se sente, ela simplesmente diz que se sente vazia. Quando não expressa esse vazio de outras maneiras, às vezes falando do cônjuge, do companheiro, da companheira, às vezes falando de um irmão, de um pai, de uma mãe, ou seja, sempre projetando no outro uma insatisfação que carrega em si mesmo. Muito disso acontece simplesmente por um único motivo, ou, digamos, por um motivo fundamental, seja aquele motivo que dá fundamento para a existência de uma série de comportamentos que, na verdade, para a própria pessoa que os pratica, eles não fazem sentido. A pessoa, às vezes, sei lá, quer se casar, concluir um curso na faculdade, ter um carro, enfim. Muitas vezes são sonhos ou construções, né, de objetivos que não nasceram dentro da própria pessoa, mas de uma noção que ela tem sobre aquilo que os outros esperam dela. E assim, meus caros, inevitavelmente, a pessoa vai se distanciando cada vez mais de si mesma. E entrando naquilo que atualmente concebemos como histeria cognitiva coletiva. O que isso significa? Significa que as pessoas seguem padrões, normas, padrões sociais, padrões de comportamento, padrões de ideias, enfim. Uma série de padrões que apenas contribuem para que elas fujam daquilo que elas essencialmente são, daquilo que elas são por essência. E aí, obviamente, que o organismo vivo que tenta viver fora de sua essência, a própria natureza nos ensina isso, o que acontece com ele? Ele adoece. E é por isso que hoje nós vivenciamos aquilo que nós concebemos como sociedade adoecida. Por quê? Porque continuamos presas dos mesmos problemas que tínhamos há 2, 3 mil anos atrás. Olha aí, continuamos com o problema na guerra, perdendo recursos de maneira inútil, perdendo vidas. Com qual objetivo, com qual sentido? Então o problema fundamental, né, da humanidade, e aí a gente está falando no âmbito coletivo, né, mas também um problema que acontece no âmbito individual, diz respeito à falta de sentido. As pessoas fazem as coisas, mas no fundo elas não enxergam um sentido verdadeiramente significativo naquilo. Elas fazem porque a maioria faz. E se a maioria faz, é o certo. E é assim que eu vou ser aceito, é assim que eu vou fazer parte dos grupos. E isso vai afastando o homem cada vez mais da sua natureza. O ser humano, ele vai vivenciando uma artificialidade da sua própria condição. E aí, meus caros, está o motivo
e a origem de vários adoecimentos psíquicos que acometem a nossa sociedade. Até então.